Olá! Criadas pela mídia, pessoas comuns entram para o mundo dos famosos do dia para a noite e alimentam a indústria das celebridades instantâneas. São reconhecidas nas ruas, dão autógrafos, estão presentes em todos os programas de auditórios, até um dia em que a sua fama acaba. Essa visibilidade das celebridades acontece por causa de um fenômeno contemporâneo que ocorre através dos espaços midiáticos. Mas nem tudo é maravilha. Há problemas, como voltar para o anonimato, perder o dinheiro e muitas vezes essas pessoas acabam por ficar doentes depois que seus 15 minutos de fama acabam. Para conversar sobre este assunto, estamos com o jornalista de celebridades Miguel Arcanjo Prado, atualmente repórter de entretenimento do portal R7. Olá, Miguel, obrigado pela sua presença. Olá, Ellen, eu que agradeço o convite. Miguel, a cada ano nascem em todos os cantos do mundo inúmeras celebridades instantâneas. Inúmeras. Todos os canais de comunicação divulgam esse tipo de celebridade. O reality show da Rede Globo, Big Brother Brasil, em 10 edições, gerou cerca de 150 dessas celebridades relâmpagos. Esse número é grande, mas apenas 15% aproximadamente conquistaram um espaço significativo junto ao mundo das estrelas. O fato de voltar para o anonimato e depois de ter seus 15 minutos de fama pode ocasionar atitudes por impulso para poder voltar ao foco da mídia? Eu acho que sim, Ellen, porque hoje em dia tem esse mesmo, o que todo mundo diz, esse culto à celebridade. As pessoas querem ficar famosas, independente de fazerem alguma coisa que as leve a isso, né? O importante é estar na capa da revista, é estar diante dos flashes, é estar na TV, como você mesmo disse aí. Até por isso que tanta gente se inscreve nesses reality shows e quase ninguém fica famoso, né? E as poucas pessoas que conseguem, nem que seja por alguns instantes, estarem diante dos holofotes, né, os chamados 15 minutos de fama, elas dão de cara, elas saem do mundo delas, da vida real, o mundo comum, daquele cotidiano que todos nós temos, que é acordar, ir para a escola, ou ir para a faculdade, ou ir para o trabalho, voltar para casa. E elas vão para um mundo completamente diferente, um mundo onde tudo é de graça, um mundo onde elas ganham tudo de presente, um mundo onde elas são solicitadas por todo mundo a todo instante, tem jornalista querendo saber tudo possível a respeito da pessoa, que acaba deixando ela cortejando ali a vaidade da pessoa. E, de repente, tudo isso acaba. E a pessoa se vê de novo com a mesma vida que tinha antes, porque ela não tem o que fazer para sustentar, né? Não é fácil sustentar uma carreira sem talento. E as pessoas que aparecem por aparecer geralmente não têm talento, então não dura. E aí elas não conseguem voltar para a vida real, porque a vida real não tem tanta graça assim, e elas ainda voltam com o estigma de ter sido um dia famosa. É como se ela fosse uma pessoa fracassada. E aí é difícil lidar com isso. Com o espaço público midiático, a população permite e fornece o combustível para essas celebridades. O que impulsiona que elas ajam dessa forma, sempre buscando o reconhecimento, a fama, através de diversos recursos que, por muitos deles mesmos, é considerado como recursos impróprios. Um exemplo disso é a modelo Mirella Santos, que autorizou a filmagem da sua cirurgia estética para ser divulgada na internet e na televisão. Eles fazem de tudo para aparecer. De tudo. A que se deve o fato de que o público, ao mesmo tempo, impulsiona, ele também recrimina essas atitudes dessas pessoas? Sim, essas celebridades, principalmente esse tipo, né, que faz de tudo para aparecer, é realmente isso aí que você falou. As pessoas têm uma relação de amor e ódio. Elas, ao mesmo tempo que elas amam, elas querem copiar roupa, elas querem ser igual, né? Porque, por exemplo, vamos pegar uma Mirella Santos, é a mulher do latino, né? Que é o cantor sensual, o nome já diz, né? O cara chama latino. E muitas meninas aí, né, dos bairros aí espalhados não só por São Paulo, como todas as grandes cidades brasileiras, se identificam ali. Talvez a Mirella, ela é a modelo, a mulher do latino, a que aparece na televisão, a que é bonita, a que chama a atenção dos homens. Mas esse mesmo público que ama e toma ela como um exemplo, é o primeiro que vai apontar a qualquer erro que ela faça. Porque essas celebridades, os pesquisadores da comunicação, como Roland Barthes, que falou muito sobre o mito, o Edgar Morin, que falou sobre os olimpianos, que, ou seja, são como se fossem os deuses da Grécia Antiga, que são as celebridades atuais. Então, eles não podem ser tão perfeitos,
Porque eles são humanos, né? Eles ocupam o lugar de deuses, mas tem essa brincadeira. Eles são deuses, mas são deuses que são gente. E gente tem defeito. E muitos defeitos. E defeitos ficam mais em evidência quando você está em evidência. Então, as pessoas, ao mesmo tempo que elas amam aquelas celebridades, elas ficam ali procurando com uma lupa, tentando achar ali alguma coisa errada. E elas fazem de tudo para aparecer. Eu estava na redação no dia que a Mirella chegou às fotos, foi uma brincadeira, todo mundo começou a rir. Porque de repente chegou as fotos da Mirella se preparando para uma cirurgia. Ela na maca, ela levou o paparazzi com ela para a cirurgia. Era uma cirurgia de colocar, ela estava trocando a prótese de silicone. Tinha o vidrinho com silicone, você podia ver o médico operando o seio dela, passo a passo mesmo. Então assim, é um desespero para se aparecer. O que ela tem para oferecer para a mídia? Ela trocando o novo seio dela. Então, assim, essas pessoas vai chegar um momento que não vai ser mais tão interessante, né? Ela vai envelhecer, e ela não vai ser mais a mulher bonita, talvez no futuro não seja mais a mulher de um cantor de sucesso. E aí, nesse momento, as pessoas vão buscar um outro ídolo que represente o que elas queiram ser, e elas vão abandonar. E até a própria derrocada dessa pessoa vai alimentar essa indústria. Porque o que alimenta a indústria da celebridade, a celebridade surge, né? A imprensa joga ela lá em cima, as pessoas todas querem ser iguais. Em algum momento ela vai fazer algo errado, ou a carreira não vai dar certo, ou ela não vai conseguir mais papel, ou o casamento vai acabar, o casamento que trazia fama. E elas caem, e aí o fim é como se fosse um grande finale. Aí elas não têm mais nada. E quando não tem mais nada, não interessa. Aí as pessoas vão procurar uma outra e o ciclo vai continuar. Até mesmo um show bizarro, né? Você autorizar a filmagem de uma cirurgia, não é um procedimento... E não é só isso que elas fazem. Tem celebridade, por exemplo, eu já trabalhei numa grande revista de celebridades que é a Contigo, né? A mais tradicional revista de celebridades do Brasil. Muitas celebridades, já peguei o telefone, eles avisam, eu vou estar beijando uma nova namorada à tarde, à noite, numa estreia de tal peça em tal teatro, querem mandar um fotógrafo para registrar. Então, assim, eles fazem isso mesmo. Quando eles vão casar, celebridades vão casar, o que eles fazem? Chamam toda a imprensa para registrar o casamento. Aí, quando eles se separam, eles não querem que a imprensa registre a separação. Mas por que não? Você não abriu uma coisa tão íntima da sua vida? Que registrar ali seu casamento? Então, é uma troca. Se você chamou no dia do casamento, a imprensa também vai lá no dia que você se separar. Então, assim, cabe à celebridade... É porque essa palavra, hoje em dia, celebridade, ela ficou tão vazia de sentido, né? Houve um tempo que celebridade eram escritores, né? Eram artistas de verdade, artistas plásticos, grandes atores. E hoje em dia, qualquer dançarina é celebridade. E aí elas são colocadas, essas pessoas novas que surgem com essa fama tão fugaz, elas são colocadas no mesmo barco que as celebridades tradicionais, como a Fernanda Montenegro. Então, o veículo cobre a celebridade, ele ao mesmo tempo cobre a Fernanda Montenegro e cobre a dançarina, mulher do cantor da moda. É uma inversão de valores, né? E aí? O que fazer? Nós vemos também casos recentes de celebridades instantâneas que sofrem após o término desse período, né? Sim. A Susan Boyle, que ficou reconhecida mundialmente pela sua participação em um programa, um reality show também, de calouros, ela caiu em depressão após que perdeu o programa e houve um up da mídia por parte disso. Qual é o papel do jornalista neste caso de levantar a pessoa, a celebridade, quando ela cai, até mesmo por esquecimento do próprio público? Eu acho que o jornalista não tem papel nenhum nesse caso. O jornalista ele não é pai nem mãe de nenhuma celebridade. Se ela caiu, a imprensa não vai ajudar ela a levantar. Uhum. As pessoas têm que fazer porque serem noticiadas, ou construírem algo, ou, enfim. O jornalista noticia, né? Ele não cria. Então, as celebridades atuais, elas caem, ficam completamente desesperadas com a situação. E muitas fazem de tudo, liga para o jornalista, pede uma nota, criam factoides da vida delas. Mas tem um momento que não tem o que fazer. A imprensa não tem como levantar a pessoa, porque ela não tem muito... Não tem o que mostrar. Não tem o que mostrar. Vamos lá, então, vamos fazer uma entrevista. E aí, o que você quer dizer? Você tem o que para mostrar? O que para oferecer? E você falou aí da Susan Boyle de ter entrado em depressão, né, depois dessa fama. Isso é muito comum entre os artistas.
Porque eles sonham tanto. O ser humano gosta muito de sonhar, né? Sim. Todo mundo quer sonhar, sonha, sonha. E quando você chega lá naquele ponto que você almejou, fica um grande vazio. E agora, né? O que eu vou fazer? Entendi. Muitas vezes são publicadas notícias que as celebridades não gostariam que fossem reveladas, assim como você comentou o caso do divórcio e tudo. Você já sofreu algum processo judicial? Alguém já te pediu para você tirar do ar algo que foi publicado ou não publicar determinada notícia sobre essas pessoas? Eu nunca fui processado. Eu acho que muitas vezes, é claro, você está passivo. Já tive cartas de atores falando que ia processar, que não gostou do que eu disse, do que eu escrevi. Mas acho que o jornalista tem que se precaver. Primeiro ele tem que tentar gravar tudo, todas as entrevistas. Mas nem sempre isso é possível. Às vezes você escuta alguma coisa no saguão de um teatro, uma estreia, e você vai usar aquela informação. Como fazem muitos colunistas, né, de todos os jornais, usam informações que foram cantadas ali no ouvido. Eu acho que o jornalista tem que ser respeitoso, mas ele não deve também deixar de dar a notícia. Mesmo se a celebridade é uma pessoa mais próxima, porque acontece também, o jornalista vai cobrindo o meio, ele vai ficando mais próximo de algumas celebridades. E até você tem sempre que separar, não. O que é notícia, o direito do público saber. E essas celebridades, elas às vezes se impedem, sim, para... Teve uma vez uma atriz, eu não vou citar o nome dela, mas ela tinha ido a uma pizzaria e não pagou a conta. E eu entrevistei o garçom, que falou que ela não pagou, ele teve que tirar do bolso dele, porque senão o patrão não ia entender. E nós publicamos no jornal essa notícia. E ela ligou, ela e o namorado dela ligaram no outro dia para o jornal, falando que era um absurdo ter falado isso, essa notícia, que era mentira. Eu falei, não, mentira não é. Nós entrevistamos o garçom. Você pode contar o seu lado. Eu acho que o jeito de se precaver também é dar sempre o direito à pessoa de dar o lado dela para a história, que nem sempre é verdade, mas ela tem o direito, já que o nome dela está ali envolvido. O programa Checkmate hoje fala com Miguel Arcanjo Prado sobre as celebridades instantâneas. Nós voltamos já. Voltamos com o Checkmate. Hoje o nosso assunto é celebridades instantâneas e para falar conosco nós convidamos Miguel Arcanjo Prado, repórter de entretenimento do Portal R7. Miguel, como nós discutimos há pouco, o jornalista ele é responsável por lançar e também por tirar essas estrelas instantâneas da mídia. Em muitos casos, os jornalistas atravessam o limite para divulgar essas pessoas. Até que ponto ele pode chegar a invadir a privacidade de algum famoso? Esse tipo de prática jornalística é antiética? E como a gente pode administrar essa questão? Olha, ele é muito tênue a linha, né? Você falou de ética como uma coisa, né, muito pessoal, muito subjetiva, né? Não existe um manual de ética como agir, principalmente no jornalismo. Eu acho que nesse caso do jornalismo das celebridades, vai até que ponto a celebridade permite, é ela que dá esse limite para o jornalista. Você tem exemplos clássicos de atores como Tony Ramos. Tem um casamento, né, sólido há muito tempo. Ninguém nunca colocou um paparazzi na casa do Tony Ramos, porque ele nunca permitiu. É um ator que nem assessor de imprensa tem. Você liga na casa dele e conversa com ele para falar sobre o personagem dele. Ele sempre só falou do personagem da novela. Ele nunca você viu o Tony Ramos numa revista falando da vida dele. Então, as celebridades, elas, para aparecer, elas vão lá, muitas atrizes dão entrevistas às revistas de celebridades e expõem problemas da vida delas muito íntimos. A relação com o pai, a relação com o marido, a raiva do ex-namorado. Então, ao fazer isso, elas permitem. É como se elas abrissem uma porta e dissessem, vem, a minha vida pessoal está aqui escancarada para vocês. E essa mídia gera dinheiro, gera empregos. Então, essa mesma revista que você foi lá e se expôs de tal forma, é a mesma revista que depois vai colocar um paparazzi na sua casa, vai colocar um paparazzi no seu trabalho, vai colocar um paparazzi na casa do seu namorado e que vai registrar toda a sua vida.
E é o preço que se paga. As pessoas querem muito ser famosas, né? Elas querem estar nas revistas. E assim, eu brinco muito, eu falo que se as celebridades não gostassem de paparazzi, elas não iam à praia do Leblon nem de Ipanema. Porque são as praias que tem paparazzi. Bastaria elas irem à praia de Copacabana, onde não tem paparazzi. Mas não, elas vão à praia do Leblon, à praia de Ipanema, porque elas sabem que ali tem os fotógrafos, ficam lá o dia inteiro no sol e depois reclamam, eu não posso ir à praia, que os fotógrafos têm que me fotografar. Será? Por que elas não vão para Niterói? Do outro lado, atravessam a ponte e vão para a cidade em frente. Mas então elas querem isso. É um discurso muito vazio também. E esses mesmos jornalistas que elas criticam são os jornalistas que depois elas vão chamar para quando elas precisarem lançar uma peça de teatro. Então, assim, é uma moeda de troca. Eles precisam vender as revistas, as celebridades precisam aparecer para serem celebridades, é um ciclo. É uma questão realmente de troca, né? Eu preciso te mostrar e você precisa se mostrar, né? Acho que a questão da ética jornalística mesmo vai até que ponto? Porque recentemente a gente vê casos, Luana Piovani com processo contra o ex-namorado do Dado Dolabella por agressões. Até que parte cabe ao jornalismo, ao jornalista, essa troca? Até que parte que você vê essa troca? Como é que ela pode acontecer sem agredir a celebridade e sem agredir o jornalista? Eu acho que o jornalista tem que ser sempre respeitoso, independente de qual seja o artista que ele esteja entrevistando, esteja abordando. Por exemplo, nesse caso aí, teve um registro criminal, né? Houve um boletim numa delegacia dele ter agredido a camareira e ela, né, a ex-namorada, o ator Dado Dolabella, no caso, e a Luana Piovani, a camareira dela. Por uma briga, entrou no meio e ele, inclusive, admitiu que deu um empurrão, ela quebrou o braço. Então aí existe um boletim, um crime, né? Um crime de agressão. E a imprensa vai cobrir, obviamente. Ele é famoso, gera repercussão. É uma notícia, né? E agora, o mais tênue está quando não é notícia. Por exemplo, quando não é tão claramente notícia. Por exemplo, com o caso de crianças, né? Todo mundo queria saber qual era a cara do novo filho da Ivete Sangalo, que acabou saindo com uma foto de paparazzi no dia do batizado da criança, que estava num lugar público, que era numa igreja, né, no saguão ali, e conseguiu fazer a foto da criança. E aí você me pergunta, é uma criança? É uma criança. Mas essa mãe também não expôs a gravidez, a gestação inteira na televisão? As pessoas querem saber que cara tem esse bebê. Como foi o caso da Xuxa? Ela não foi ao Faustão e anunciou que estava grávida e o bebê nasceu no Jornal Nacional. Então, as pessoas querem acompanhar a vida desse bebê. Então, assim, essas mães abrem os filhos delas para o público. Então, o jornalista corre atrás, mas como eu falei, é uma coisa muito pessoal. Acho que o próprio jornalista, ele sabe ali quando ele passa do limite. E não é bom passar do limite. Pode acontecer, mas ele tem que manter o respeito mesmo pelo ser humano, chegar com educação sempre. Acho que é isso. Por mais que seja um assunto delicado que você tenha que abordar. As novas tendências da mídia são as web celebridades. Um dos assuntos discutidos durante a Campus Party, que é um evento que ocorre durante diversos dias, até mesmo aqui em São Paulo. A Rosana Herman, a Mary Moon, o Pedro Nestlin e a Lelê do Te Dou um Dado, do blog Te Dou um Dado, eles falaram a respeito dessas celebridades na internet e a migração que ocorre quando ele sai da TV e vai para a web. Acredita-se que as celebridades são originadas pelas mídias tradicionais, como jornais e emissoras de televisão. Haveria uma hierarquia nesse processo de evolução nesse mundo das mídias? Sim, eu acho que, é igual você falou, as web celebridades, elas podem até surgir ali no mundo da internet, mas elas só vão ganhar relevância com o grande público se elas forem para a televisão, que é o caso do Big Brother, né? Tem a Tessália, que era uma participante, ela realmente era uma celebridade no Twitter, né? Aquela rede de relacionamento da internet, e o Boninho, o diretor, viu que ela estava bombando ali no Twitter, chamou a menina para fazer parte do Big Brother Brasil. Aí sim ela ganhou relevância. Ainda existe sim uma hierarquia. Você pode até ser muito famoso na internet, mas você não vai ser reconhecido na rua. Né? O povão, né? Que a gente fala, o povo brasileiro não tem acesso. Eu não me lembro qual autor que falou assim, que ele sabe quando um personagem está fazendo sucesso da novela dele, quando ele vê a empregada da casa dele comentando, o porteiro comentando. Então, assim, que são as pessoas realmente que representam o Brasil, né? O Brasil não é feito de pessoas que têm acesso à banda larga na internet. Então, elas são celebridades de nichos, em pequenos nichos, ali
pessoas que gostam de determinado assunto, que frequentam tal comunidade na internet, elas até são conhecidas. Acho que a grande sacada do atual, acho que o Boninho teve nesse último Big Brother, é pegar essas pessoas que estão nesse nicho e trazê-las para a televisão. Porque elas já chegam com alguma popularidade, não tanta. E elas já são conhecidas de determinada classe social, que tem acesso ali à internet. E pode dar certo ou pode não dar certo, né? Que também, às vezes, a pessoa faz sucesso na internet, que é muito fácil. Na internet é um texto, né? Um texto e uma foto. A televisão é a cara da pessoa. A pessoa tem... Ou ela tem graça, ou ela não tem graça. Ou ela tem carisma ou não tem. E na televisão não tem brincadeira. Então, sim, existem vários tipos de celebridades. Mas a hierarquia é, sem dúvida alguma, é com a televisão. As pessoas têm a magia de ver e de querer idolatrar aquela pessoa que aparece na televisão. Isso em todas as classes sociais. As pessoas ficam encantadas com quem aparece na televisão. Uma das novas sensações, nós estávamos falando agora da internet, é o microblog Twitter, né, que no Brasil representa 8% de todas as pessoas que utilizam o Twitter no mundo. O Brasil representa 8%, é o segundo maior número de usuários. E a gente tem os famosos do Twitter. Por exemplo, a gente tem o Hugo Gloss, que é um anônimo, que faz sucesso entre as celebridades e entre as pessoas. E ele prefere manter a sua identidade oculta para manter, né, essa fidelidade do público. Você acha que o fato dele se manter anônimo, ou de outros também, é um atrativo para continuar em evidência na internet? Acho que sim, né? O Hugo Gloss, no caso, é um exemplo bem específico, porque ele até não é tão anônimo mais, porque ele brigou recentemente. Ele é um redator do programa do Luciano Huck, Caldeirão do Huck. Ele trabalha na Globo, é um menino, chama Bruno. E recentemente as pessoas da Globo descobriram que ele era o Hugo Gloss. E a atriz, ele falava muito mal da novela Viver a Vida, do Manuel Carlos. E a Lília Cabral e a Adriana Biroli, que eram duas atrizes da novela, faziam mãe e filha, foram tirar satisfação com ele no restaurante ali da Globo. Falaram, como é que você está colocando as coisas nossas aí na internet? Então, assim, hoje em dia é até muito difícil ser anônimo. Nesse mundo ávido por informações, nem o Hugo Gloss conseguiu manter muito bem o anonimato dele. Mas muita gente se esconde sim, cria um personagem ali na internet. Igual eu falei, a internet é fácil, né? Você coloca uma foto e é fácil ficar falando opiniões sobre tudo no Twitter, opiniões engraçadas, ofendendo muitas vezes pessoas, que você fica livre de um processo também, porque você está ali no anonimato. Então você pode falar mal de todo mundo, você pode falar coisas que um jornalista não poderia dizer, um jornalista com a cabeça no lugar não poderia falar. Mas até isso hoje em dia é muito difícil, porque a internet é um lugar que as pessoas conseguem vasculhar a vida do outro. E por mais anônimo que você seja, você vai deixando pistas ao longo do processo. E essa garotada que está aí no Twitter, eles fazem por diversão descobrir quem é a pessoa. Então, nem o Hugo Gloss conseguiu muito, né? Todo mundo sabe que ele trabalha no Caldeirão do Huck e ele já está sofrendo um pouco de represália por fazer esse blog, falar das estrelas da Globo, sendo funcionário da emissora, usar o espaço dele ali na Globo para, enfim, ter esse acesso mais perto, né, delas. Obrigada, Miguel. Hoje o programa Checkmate falou sobre as celebridades instantâneas. Nós conversamos com Miguel Arcanjo Prado. Ele é jornalista de entretenimento do Portal R7. Miguel, a gente agradece muito a sua presença. Obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Até logo.